Influenciou também a independência dos Estados Unidos da América, a Revolução Francesa, a libertação dos escravos, a proclamação da República, a Revolução Farroupilha e ainda a luta pela redemocratização do país. Portanto, a história da maçonaria em nosso país se mistura com a própria história do Brasil. Importante, então, fazer, especialmente nesta noite, muita referência a ela. Não obstante, a maçonaria já existisse no Brasil desde a Inconfidência Mineira. No final do século XVIII, a primeira loja maçônica em nosso país nasceu filiada ao Grande Oriente da França, isso em 1801, em meio à Conjuração Baiana. 8 anos após, em 1809, foram fundadas lojas nos estados do Rio de Janeiro e em Pernambuco. Já em 1813, foi criado o primeiro Grande Oriente brasileiro. Posteriormente, em maio de 1822, foi instalado no Rio de Janeiro o Grande Oriente do Brasil, sendo nomeado José Bonifácio de Andrade Silva como o primeiro grão-mestre da maçonaria em nosso país. Estando Dom Pedro I no poder, o Grande Oriente do Brasil foi fechado, reaparecendo somente com a abdicação do imperador em 1831, sendo José Bonifácio novamente grão-mestre, não sendo mais suas atividades suspensas. Logo, o Grande Oriente do Brasil passou a participar ativamente de todas as grandes conquistas sociais do povo brasileiro. E essa participação ativa perdura até os tempos modernos. Antônio Elias Neto cita também grandes problemas da humanidade para os quais a maçonaria tem buscado soluções pacíficas, como a poluição, a globalização, os nacionalismos, o problema dos sem terra, da reforma agrária, dos índios, da juventude, da mulher, dos idosos, dos excluídos, dos sem-tetos, das drogas, a democracia, os governos totalitários ou autoritários, o capitalismo, o comunismo, o socialismo, enfim, tudo aquilo que toca de perto na vida do homem e que o impeça ou o impulsione para a felicidade, que é seu fim supremo. Por isso, a sincera homenagem desta Casa Legislativa, os deputados que aqui estão, os deputados que por alguma razão aqui não puderam estar, mas esta casa fez questão de homenageá-la. Homenagear uma instituição histórica e importante, bem como aqueles que, fazendo parte dessa sociedade, ajudam na construção de um mundo melhor. Afinal, construção é o significado no francês da palavra maçonaria, e só tem valor para essa instituição se for para construir o bem para a humanidade em uma ampla abrangência. Caros homenageados, os senhores são todos construtores sociais. Os senhores não têm sido espectadores frente ao presente cenário político, econômico, religioso e cultural, mas sim importantes coadjuvantes. Por isso mesmo, merecem todo o nosso reconhecimento. Finalizo a minha fala repetindo os dizeres de Jean Morgues. Ninguém pode ser reconhecido como maçom enquanto continuar servo das suas paixões, escravo das suas crenças e cego pelos bens deste mundo. Digo, sem medo de errar, que se os senhores estão sendo homenageados nesta noite, é porque não são mais servos de suas paixões, nem escravos das suas crenças, e muito menos cegos pelos bens deste mundo. Parabéns a todos vocês e muito obrigado. Parabenizo o deputado Carlos Antônio pelo brilhante pronunciamento.
Registro aqui a presença do ex-deputado estadual Volney Martins, sua casa, deputado. Registro também aqui a presença do delegado Messias Rodrigues de Freitas, meu particular amigo, neste ato representando o deputado federal João Campos. Senhor Múcio Bonifácio Guimarães, deputado federal, representante do presidente da soberana Assembleia Federal Legislativa. Nesse ato, concedo a palavra ao Dr. Rui Rocha de Macedo, Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás. Viva a maçonaria goiana! Cumprimento o presidente em exercício, deputado Daniel Messac, também autor dessa propositura, dessa homenagem dessa noite. Estendo também ao vereador Carlos Antônio, também autor da propositura. Doutor Daniel Messac Goulart, secretário de Estado da Articulação Institucional, representante do excelentíssimo senhor governador do Estado, Marconi Perillo. Doutor Mário José da Silva, soberano grão-mestre geral do Grande Oriente, também homenageado esta noite. Doutor Miguel Tiago, presidente da Agência Municipal de Trânsito, representando o doutor Paulo Garcia, prefeito municipal de Goiânia. Vereador Luciano Pedroso, representando a Câmara de Goiânia, nessa oportunidade. Deputado federal Valdivino, do maçom Valdivino, aqui nos honra com presença, representando a Câmara Federal. Doutor Eurípides Barbosa Nunes, eminente grão-mestre do Grande Oriente, com quem dividimos aí a maçonaria de Goiás por um mundo maçônico melhor. Doutor Renato Haas, representante do senador Ciro Miranda. Tenente-coronel Marcelo Amado da Silva, representante do Comando-Geral do Polícia Militar. Cumprimento o eminente grão-mestre adjunto, querido irmão Adolfo Ribeiro Valadares, e na sua pessoa, cumprindo todos os irmãos presentes. Um cumprimento especial aos nossos homenageados dessa noite. Cumprimento as mulheres, as mães, essencialmente, fonte do amor, desse amor que nós todos precisamos. Mas eu quero, ao fazer o meu pronunciamento, fazer com vocês uma reflexão. Por que que hoje estamos nesse momento reunidos? Qual é a causa? O que que nos leva a um encontro tão importante como esse? Uma noite bonita, uma noite alegre, com homenagens, enfim. O que que nos leva a isso? Eu queria refletir com vocês. Só a ordem maçônica pode nos proporcionar. Nesse momento, sem sombra de dúvidas, em todas as partes do mundo inteiro, estão acontecendo muitos encontros. Encontros que vão desde uma simples reunião em nossas lojas, onde trabalhamos para elevar o homem, até encontros como esse, de uma envergadura sem tamanho. Quando a Assembleia Legislativa de Goiás abre suas portas para conosco celebrar este dia. Mas, mais do que isso, realiza uma sessão exclusiva, extraordinária, a favor da maçonaria. O nosso muito obrigado. A maçonaria goiana está realmente agradecida e orgulhosa dessa noite. Eu diria que a instituição maçônica não existe para si mesma. Sua razão de ser está no homem, enquanto ser criado pelo grande arquiteto do universo.
e na sociedade, que é a consolidação dos anseios e das necessidades do próprio homem. Isso nos leva a entender que o direito e a justiça, a liberdade e a fraternidade, como elementos principais na sociedade, são conquistas que não se findam nos instantes da paz. Sua razão de ser, a sua perpetuação está na razão direta da luta constante que a instituição empreende para consolidá-la. E neste mundo globalizado, a maçonaria convoca a todos para que unamos firmemente em busca dos direitos sociais e na consolidação da justiça. A Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, visando aprimorar a sua vontade de trabalhar em prol da humanidade, tem elegido a educação como um ponto importante, entendendo com vocês que a educação é o ponto mais firme, é a ponte mais certa para que nós possamos alcançar as nossas necessidades. Nós entendemos que a educação, em todos os níveis, nos leva a entender principalmente o conhecimento e o gosto pelos nosso país.